o podcast Cardiopata e aí, um podcast onde uma mãe e uma médica se juntam para falar de coração no sentido literal e também no mais humano possível. Eu sou a doutora Carol, uma cardiopediatra apaixonada pelos pequenos corações. E eu sou a Ju, a mãe da Laís e do Pedroca, um pequeno grande guerreiro de coração especial. E juntas nós queremos te informar e te acolher. E aproveita, já se inscreve no nosso canal, ativa a notificação. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo no YouTube e nas principais plataformas de streaming. E chegamos no nosso último episódio, hein? Finalmente sobrevivemos. O último da primeira temporada, né? E obrigada a você que sobreviveu com a gente, né? Isso aí. E hoje vai ser um episódio super especial porque a gente vai abrir o nosso coração, né? Bastidores do coração, que os livros não contam. Além de tirar as dúvidas que vocês enviaram no Instagram, a gente também vai abrir o coração hoje. Aquilo que aquela rede de TV famosa não mostra, né? Isso. Hoje a gente mostra tudo, né? Os milagres inesperados, o que mexe o coração, da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Não? Isso aí. E esse episódio ele é um oferecimento da Neurotex, que é a representante oficial da Berlin Heart no Brasil. Para esse bate-papo muito especial, a gente convidou hoje para estar aqui com a gente a doutora Isabela Gersoni. A Isa, ela é cardiointensivista pediátrica, formada lá em Pelotas, e depois fez o fellow no INCOR, fez cardio no Dante. E eu sou suspeita para falar, porque além de tudo isso de médica maravilhosa, a Isa é uma grande amiga, né? Uma pessoa que me ensina muito todo dia, uma pessoa com quem eu aprendo. Isa, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E a Isa é a médica que mais leva o Pedro para passear. Oi, gente, obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui. A Carol, que além de começou sendo minha chefe e viramos grandes amigas, mas também está aqui com você, Ju, que é um prazer conviver com você, ter conhecido o Pedroquinha também. E é muito legal levar ele para passear. Ele adora. Esses dias ele tava falando, mamãe, o que foi mesmo que a gente comeu na lanchonete? Eu quero ir na lanchonete. Eu falei, ixi, vamos ter que chamar a doutora Isa. Pede extensão. E hoje a gente vai dividir o nosso episódio em 2 blocos, né? O primeiro bloco a gente vai responder as dúvidas que vocês mandaram no Instagram. E o segundo é surpresa. Vamos deixar mais pra frente. Então, as mães mandaram algumas perguntas. E a gente vai tirar as principais dúvidas que mais chegaram, né? Chega bastante pergunta, mas a gente deu uma selecionada. E a primeira já é meio polêmica, assim. Bora lá, então. Aquela criança que vocês falam assim, que os cardiologistas gostam de colocar idades, né? Assim, tem que operar com 6 meses, tem que operar com 3 anos, tá? E aí a criança tá com essa idade e tá bem. A mãe precisa levar ou tá bem, não preciso levar para operar? Entendi a polêmica. Mas eu acho que depende muito da cardiopatia que a gente está falando, né? A gente tem essas idades entendendo que dependendo do problema que a criança tem no coração, ela pode ter uma sobrecarga, por exemplo, pulmonar grande a ponto de a gente perder o timing de fazer a cirurgia e ela evoluir com algum quadro que seja irreversível, da gente conseguir operar. Então, pode ser uma cardiopatia que a gente consideraria extremamente simples, como uma CIV, se a gente passa do tempo ideal para fazer a cirurgia. E aí a gente tem alguns critérios de avaliação, tanto ecocardiográfica, de exames, do ponto de vista clínico da criança, para entender se está na hora mesmo de operar ou não. A gente tem essa faixa, que a gente sabe que a maioria das crianças precisam operar nessa faixa. Tem crianças que a gente precisa operar antes, tem crianças que a gente opera depois. Para outras cirurgias, Glenn, Fontan, que são as outras cirurgias também famosas de terem uma idade específica da gente corrigir, também tem um pouco a ver com isso. Então, a gente entende que a partir de uma certa idade, a criança já tem peso e tamanho para ter um bom resultado cirúrgico e é um coração que está sendo muito sobrecarregado de estar só com o Norud, por exemplo. Por isso que a gente precisa fazer o Glenn. A mesma coisa serve para o Fontan. Antes, até o Fontan tinha uma idade um pouco maior para faziam em torno de 4, 5 anos. É uma idade que vem reduzindo cada vez mais. Os centros americanos e europeus estão começando a operar mais cedo porque entendem que a criança depois consegue, como se esse coração tirasse um pouco da sobrecarga desse coração mais cedo, sabe? Então, a gente tem essas idades... Lógico, tem crianças, nem todo mundo vai caber dentro dessas idades, né? Não é a mesma forma para todo mundo, mas tem um racional clínico e de resultado depois por trás também. Precisa ser avaliado, né? Mesmo se está bem. E acho que o que é importante é isso. Primeiro, que não é arbitrário, né? Isso vem de dados de literatura. E segundo, que nem tudo que acontece a gente vê.
né? Essa sobrecarga que a Isa falou, muitas vezes, ela é silenciosa do ponto de vista clínico. E acho que é aí que mora o perigo, né? Você fala assim, mas ele está tão bem, por que vai levar para operar? Exatamente porque a gente sabe que essa sobrecarga, ela pode levar a uma inoperabilidade mais para frente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Mas, lógico, né? Sempre o caminho do diálogo é o melhor caminho. Então, explique, fale para o seu médico as suas preocupações, né? Ele está tão bem, será que agora é a hora? E aí, o seu cardiologista vai te explicar se é, se não é, e vocês vão ponderar juntos, né? O que eu vejo a maior angústia das mães, que eu tenho mais contato com as mães de univentricular, né? Aquele momento do Fontan, né? Poxa, mas está tão bem... Né? Tenho que levar para fazer o Fontan. Geralmente a criança vai ótima para o centro cirúrgico, né? Porque o do Glenn não tá, em geral, não tá tão bem redondo, assim. Não, né? O Glenn, eu vou falar. O Glenn, a gente quer muito fazer o Glenn. Porque na maioria dos centros a criança fica internada entre o Noro e o Glenn. Então, assim, o Glenn é o passaporte para casa. A gente Ele é precisa, simbólico, né? É simbólico. Representativo. Eu fui muito feliz em entregar o Pedro pro Glenn no centro cirúrgico. Eu falei, agora vamos para casa. Chegou a etapa que faltava, né? Agora o Fontan, acho que realmente essa preocupação. Poxa, tá bem, tá em casa, às vezes já tá indo até pra escola, tudo, ter que parar tudo para fazer o Fontan, né? E acho que a gente compartilha um pouco desse sentimento, porque o Norud, ele é uma fisiologia muito mais instável, né, do que, por exemplo, o passo do Glenn para o Fontan não é um passo tão grande em termos de estabilidade quanto é o Norud, né, para o Glenn. Então, a gente também fica aliviado quando vai para o Glenn. A gente adora. E uma curiosidade que eu recebi na caixinha de perguntas hoje é verdade que tem mais menino cardiopata? Por que isso? Tem, no geral, tem mais menino cardiopata, sim. Exatamente porque a gente não tem essa resposta. Como muita coisa, na verdade, da cardiologia pediátrica e da cardiopatia congênita, a gente não tem exatamente o motivo porque uma criança nasce cardiopata, lógico, tirando com a associação de algumas síndromes, né? Algumas alterações genéticas que hoje a gente sabe que tem associação com cardiopatias, mas, de modo geral, a gente não tem uma resposta muito clara por que nasce mais menino com cardiopatia congênita do que menina. E a questão do transplante, né? Uma coisa que assombra todo mundo no mundo da cardiopatia. Todo cardiopata vai um dia precisar de transplante? Não. Essa é bem categórica, essa não tem dúvida. Essa não precisa nem... Próxima, não, brincadeira, a gente vai falar sobre isso. Não, nem todo cardiopata. Na verdade, a exceção é precisar do transplante, ainda bem, né? O transplante, ele é o padrão ouro de tratamento para insuficiência cardíaca em fase terminal. Então, nem todo cardiopata vai ter insuficiência cardíaca, né? Nem todo cardiopata que tem insuficiência cardíaca não vai conseguir controlar essa insuficiência cardíaca com remédio ou com cirurgia. E aí, só para quem não conseguiu controlar com remédio, com cirurgia, aí sim o transplante vem como opção. Então, ele não é uma sombra na grande maioria da trajetória e da grande maioria das crianças cardiopatas. E pensando agora numa criança que é univentricular, que vai passar pelos 3 estágios lá, na hora de Glenn Fontan, por que ao invés de passar por esses estágios, já não faz um transplante? É uma grande polêmica. É uma ótima... Eu falei que hoje ia ser polêmico. É polêmico. Eu acho que vai muito de encontro com o que a Carol acabou de falar, né? A gente sabe que tem muitas crianças univentriculares que passam por todos os estágios da cirurgia e conseguem ter uma sobrevida com muita qualidade mesmo no Fontan. O que alguns centros americanos, alguns europeus estão fazendo é entender que talvez essa criança univentricular já desde um primeiro momento seja uma candidata a transplante e começar a identificar cada vez mais cedo quem é esse paciente que vai precisar de transplante, né? Então, já na cirurgia de Glenn foi uma cirurgia complicada, com alguma disfunção ventricular, uma insuficiência valvar mais importante que não conseguiu corrigir, é uma criança mais sintomática já nesse período. Então, talvez essa seja uma criança de maior risco e ela precisa ser listada mais cedo. Ao mesmo tempo que outras crianças que fazem o Fontan ficam clinicamente bem. Eu acho que uma coisa que vale a gente pesar, ainda mais... por enquanto, o transplante ainda é um tratamento, como ela falou, padrão ouro para uma IC avançada, que foi refratário ao tratamento clínico.
mas que a gente sabe que a longo prazo existe o risco do retransplante, existe outros riscos também associados. Então, essa balança do faz o Fontan ou já lista e transplanta antes de saber como a criança vai evoluir do ponto de vista clínico, eu acho que essa é a grande polêmica que a gente tem tido ultimamente nos últimos anos, eu acho, né? Dentro da nossa especialidade, né? E assim, é legal a gente comentar isso, porque alguns centros, hoje em dia cada vez menos, conforme os resultados cirúrgicos foram melhorando, mas existem centros que optam por listar direto a uma hipoplasia, lista, né, para transplante. A grande questão é como tudo, né? Risco-benefício. Por quê? Porque a oferta de um órgão para uma criança pequena é difícil. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma curiosidade que acho que nem todo mundo sabe, o transplante, no período neonatal, nos primeiros 6 meses de vida, ele tem um resultado muito melhor a médio e longo prazo, porque o sistema imunológico ele é imaturo. Então, é como se ele não tivesse tido tempo de criar mecanismos de rejeição, então ele se adapta muito melhor ao coração transplantado. Então, como tudo é risco-benefício, é o centro onde a criança está, qual é o resultado cirúrgico de Noro, de Glenn e Fontan nesse centro, qual é o resultado de transplante, quantos órgãos chegam ou não. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que tem uma disparidade muito grande dos centros, aonde tem oferta, aonde não tem. Então, tem uma série de coisas que precisam ser colocadas na balança. Esses dias eu vi uma reportagem de uma criança que foi, acho que a mais nova do mundo a ser transplantada. Ele transplantou com 6 dias. E hoje ele está com 10 anos. Então, assim, foi um verdadeiro sucesso o transplante dele. Mas é uma coisa muito rara, né? A disponibilidade de um órgão para uma criança desse tamanho também não é grande, né? E você sabe que uma curiosidade, né? Um tema que vem ressurgindo aí é o xenotransplante, né? Que é o transplante de animais, de órgãos de animais, porcos principalmente, em humanos, que seria algo que, teoricamente, resolveria a questão de disponibilidade, mas tem toda uma questão ética, enfim, sem entrar nos pormenores. Mas o transplante como um tratamento para a hipoplasia foi, na verdade, o primeiro, se eu não me engano, xenotransplante do mundo. Então, é bem legal. Isso, procurem no YouTube, aí tem Baby Faye, F-A-E. É uma bebezinha que tinha hipoplasia, na época, ao redor ali dos anos 80, num centro em que o resultado de Norwood não era bom. Ela foi considerada uma má candidata para Norwood, foi mandada para casa. E aí, o médico falou: eu tenho um tratamento para te oferecer, é experimental e tudo mais. E aí ela foi submetida ao primeiro xenotransplante em crianças, né? Então, a hipoplasia, o transplante como um tratamento para a hipoplasia, principalmente para as crianças que têm mau prognóstico, como a Isa falou, têm insuficiência valvar, têm disfunção ventricular, ela é uma opção. E aí o coração artificial vem junto também, né, para possibilitar que essas crianças consigam esperar. Então, hoje em dia, tem vários centros que colocam o coração artificial já no bebezinho neonato para poder esperar o transplante nesses pacientes de maior risco para Norwood. E o que vocês acham de quem fala que transplantar é trocar uma doença pela outra? Eu acho que é uma fala, talvez, com a literalidade da palavra ignorância, mas realmente a pessoa não tem conhecimento bastante para conseguir ter uma opinião mais bem formada, talvez, sobre isso. Porque eu já ouvi muito isso, inclusive na minha residência de cardiologia pediátrica, eu já escutei algumas vezes isso, e eu aprendi muito com a Carol, que o transplante nada mais é do que um tratamento, exatamente igual a gente faz uma cirurgia, como a gente dá um remédio. O transplante é um tratamento, e é um tratamento excelente justamente para essas crianças que têm insuficiência cardíaca, que é refratária a qualquer outro tratamento que a gente tenha. A chance dela ter uma qualidade de vida melhor é o transplante. Então, por acaso, eu também estava vendo hoje mais cedo uma matéria de um médico de adulto, um cardiologista de adulto, falando do impacto que tem na vida de um adulto, a qualidade de vida de conseguir tomar banho e comer sozinho. Pentear o cabelo. Pentear o cabelo e você ser transplantado depois e conseguir fazer coisas básicas do seu dia a dia, né? Além de várias outras que eles viram até atletas etc. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma fala que vem carregada de pouco conhecimento, na verdade, né? Quanto mais você se aprofunda nesse mundo, mais você vai enxergando os benefícios que isso tem. Eu acho que vem também daquela coisa que o transplante não é a cura, né? Exatamente a cura. É um tratamento, mas é um tratamento que vai dar muito mais qualidade de vida, né?
Não, com certeza. E você sabe que, além disso que a Isa falou, né? O que você está trocando é um tratamento por outro. Por um outro tratamento que é mais adequado para a fase da sua doença. Mas uma vez uma mãe de um paciente transplantado me falou uma coisa que me deu uma outra perspectiva em relação a essa frase, que é uma frase da qual eu não gosto, mas que me deu ainda uma outra perspectiva, que é você falar que você está trocando, isso implica numa vontade, assim, né? Como se a pessoa quisesse isso. E, na verdade, quem está nessa posição, só o que quer é o filho bem, é o familiar bem. Então, não é como se fosse uma coisa voluntária. E acho que essa frase, para algumas pessoas que estão nessa situação, pode trazer esse tom aí de sofrimento a mais. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que o transplante é trocar uma doença pela outra. Eu ouvi isso na fase que a gente estava ainda, né, entendendo quais seriam as possibilidades e os caminhos do Pedro. E, concomitante a isso, eu assisti uma aula para médicos sobre Fontan. E aí eu vi todas as possibilidades de complicações pós-Fontan, né? Aí eu fiquei lá, complicações pós-Fontan, complicações do transplante. Eu falei, e o Pedro bem? Eu falei, não, melhor então não fazer nada. Ele tá bem assim, não vamos mexer com o que tá quieto, né? Então, é uma fala mesmo que vem carregada de muitas coisas. E depois que eu fui entendendo mais e pesquisando, que eu vi o quanto a criança que eu tinha em casa era uma bombinha relógio. E quanto viver assim seria também muito custoso, né? Remédios, exames, coisas que já fazem parte da nossa rotina desde que ele nasceu, que não vai mudar. Mas a qualidade de vida que ele vai ganhar pós-transplante é incomparável, né, com o que ele poderia ter com um Fontan, com uma insuficiência cardíaca avançada, né? É muito melhor um bom transplante do que um mau Fontan. É isso. Com certeza. Com certeza. É a frase da primeira temporada. Pronto, acabou o episódio. Acabou. E em relação aos remédios, assim, cardiopata toma muito remédio. É pra vida toda? Uma hora vai conseguir sair dos remédios? A gente pensando em cardiopatias mais complexas, né? Eu acho que também depende da evolução clínica da criança, né? Então, se a gente está tratando um cardiopata, mesmo dessas mais complexas, tem crianças com cardiopatias extremamente complexas, tipo um pós-operatório de Fontan, já alguns anos de Fontan, que clinicamente a pessoa está bem e usa algumas medicações mais para ajuste de pressão, alguma coisa assim. Não precisa usar diurético. Mas conforme a doença pode evoluindo, aí sim, você começa a ter sintomas de insuficiência cardíaca, vai precisar de um pouco mais de diurético, às vezes precisa de algum vasodilatador pulmonar, alguma coisa assim nesse sentido. Mas, de modo geral, geralmente não são tantas medicações, assim, que o cardiopata que não tem alguma lesão residual ou uma insuficiência cardíaca mais importante, geralmente não é uma grande quantidade de medicações que eles usam, às vezes nem tomam medicação nenhuma. Mas sabe uma situação que é engraçada? Eu estava ouvindo a Isa falando e estava pensando na alta do transplantado. Esse é um momento curioso, assim, porque, de maneira geral, um paciente que vem tomando muitos remédios por causa da insuficiência cardíaca avançada e sabe que vai precisar tomar o imunossupressor. E a médio prazo é isso, é uma prescrição com os imunossupressores, alguns remédios para prevenir e proteger o coração transplantado, mas é uma prescrição enxuta relativamente, né? Só que a prescrição da alta do transplantado, ela tem muitos itens, muitos. E isso é uma coisa que traz um sofrimento, assim. Eu transplantei para poder tomar menos remédio, para viver uma vida melhor, e como mais. Que eu tô indo para casa com 12 remédios? E é isso, tá indo para casa com 12 remédios, mas depois no consultório a gente vai tirando e vai chegar numa prescrição, mas é um processo, né? Não é de repente, assim. Então, isso é uma coisa que eu já vi trazer sofrimento, sabe? Você fala assim, nossa, mas me falaram que era outro peixe que eu comprei, assim. Porque remédio é igual a tá ruim, né? Se tá tomando muito remédio é porque tá ruim. Não é. Às vezes a gente só tá dando aquela, deixando bem redondinho, assim, terminando de lapidar ali a coisa. É isso. E uma pergunta que eu recebi muito, assim, para saber a opinião de vocês. A gente sabe que no Brasil a taxa de recusa para doação de órgãos ainda é alta, né? 42% das famílias entrevistadas ainda dizem não ao transplante. E na opinião de vocês, o que poderia fazer aumentar essa taxa de sim? Valendo 1 milhão de reais. Vai, a Carol começa.
Eu acho que é isso, né? Eu falei brincando, mas não é uma pergunta... Se a resposta fosse fácil, a gente já teria resolvido esse problema da disponibilidade de órgãos, né? Eu acho que isso que a gente faz aqui, isso que você faz no seu Instagram, eu já te falei várias vezes isso, levar a mensagem é importante. As pessoas precisam saber. Por quê? Porque instigar essa conversa num momento saudável vai fazer com que, no momento de dor, as pessoas tenham essa memória do que já foi definido, da vontade da pessoa que se foi. Isso é muito importante. Eu penso um pouco com políticas governamentais também. Eu acho que isso é importante também, tanto em termos de capacitação dos médicos para comunicação nesse momento, a capacitação dos médicos para a doação, para cuidado do doador. Acho que isso é muito importante. Tem muitos potenciais doadores que não chegam até a fase efetiva da doação porque não são cuidados adequadamente, porque muitas vezes estão em pronto-socorros com médicos pouco experientes que não sabem cuidar do doente crítico, né? E uma coisa que eu particularmente, isso é um pouco polêmico, mas enfim, eu particularmente acho, é a política de quem é o potencial doador. Porque aqui no Brasil a gente tem que manifestar o nosso desejo. Então, o padrão é você não é doador. E aí, a não ser que a sua família, no momento em que você se foi, fale, ele vai doar, ela vai doar os órgãos, você não é doador. E existem países, como por exemplo a Espanha, onde o padrão é você ser doador. E a não ser que você manifeste uma vontade contrária, você vai doar os seus órgãos. E não é à toa que a Espanha é o país que mais tem doação de órgãos no mundo. Eu acho que isso é algo que é extremamente relacionado. Eu entendo que tem uma série de fatores culturais, de crenças mesmo, mas eu particularmente sou defensora de que a gente deveria mudar o foco e que todo mundo deveria ser, a princípio, doador, a não ser que manifeste o contrário. Eu tenho um ponto em relação a isso. Já foi assim no Brasil, alguns anos atrás, e nisso caiu o número de doadores. Muita gente se manifestou contra, foi tema até de novela, e aí eles voltaram atrás. Eu acho que falta primeiro um trabalho cultural de base para conseguir mudar a mentalidade, as pessoas terem mais informação, mais conhecimento, e isso vai começar a ser feito. Foi aprovado recente a Lei Tatiane, que leva educação para as escolas. Então, já tem cartilhas, apostilas, treinamento para professores de todos os anos, desde da educação infantil até a universidade. Então, vai ser obrigatório, já é obrigatório, né, ter esse tema nas escolas. Criança aprende em casa, aprende na escola, leva para casa. Então, isso é legal para fazer essa mudança cultural, mas não é um negócio que resolve agora. É geracional. Você falou da Espanha, um ponto muito importante. Por que a Espanha é recorde de doação também? Não só por isso, porque eles investem em comunicação da equipe. A equipe é muito bem treinada em comunicação difícil. E isso faz toda a diferença. A gente vê isso aqui no Brasil, na região sul. O Paraná, né? Região sul tem 70% de sim. Sendo que norte e nordeste tem 20% de sim. É uma discrepância absurda. Os gestores da região sul fazem treinamento na Espanha, trazem o pessoal da Espanha para cá para treinar o pessoal deles. Tanto que eles não fazem campanha de doação de órgãos. Eles não acreditam em Setembro Verde. Eles acham que trabalhar a comunicação é um ponto-chave fundamental que vai mudar tudo. E eu conversei com algumas mães que estiveram na posição de doar os órgãos dos filhos, uma situação extremamente delicada, e a gente vê como a comunicação é falha. Teve uma mãe que me relatou que a filha estava na UTI fazendo os testes para morte encefálica e ela não sabia. Ela achava que eram exames rotineiros da UTI. Então, assim, não comunicaram ela nem que estavam iniciando um protocolo de morte encefálica, o que era, como era, né, as possibilidades. Então, assim, a comunicação realmente ainda é muito falha, pensando que um potencial doador vai estar num hospital de uma cidade de interior, numa cidade pequena. A equipe toda ainda não é coesa nas informações. Então, acho que comunicação é uma chave muito importante para mudar essa realidade. Eu ainda acredito nisso. Não, eu concordo com o que vocês duas falaram, que acho que são várias frentes, né? Toda vez que a gente encontra um problema dessa magnitude, que é a doação de órgão, que envolve tantas coisas, né? Envolve
uma questão cultural, de crenças, às vezes de religião. Envolve uma questão de conhecimento da pessoa para saber o que é a doação de órgão, como é que é o transplante, como acontece do ponto de vista logístico um transplante também. Existe muito mito por trás do transplante, né? E da doação de órgãos. Muitos e muitos mitos em volta da doação de órgãos. Então, quando a gente vai identificando esses problemas, a gente entende que são várias frentes, realmente, por isso que é tão complexo, né? Por isso que não existe uma só resposta fácil, e uma só solução. São várias soluções, eu concordo com a Carol, que do ponto de vista de âmbito governamental, precisa existir campanha para a população leiga, precisa existir uma capacitação melhor dos profissionais de saúde na comunicação da importância da doação de órgãos, porque tem profissional da saúde que não é a favor da doação de órgãos, que quando questionado, quando conversado sobre isso, também não entende como é a logística, tem uma fala rodeada dos mitos todos que a gente sabe que são mitos. Então, é isso, são várias frentes, não só das pessoas que não são da área da saúde, mas também dos profissionais. E passinho de formiguinha. Cada podcast que vai aparecendo sobre o assunto, cada pessoa que vai espalhando mais a mensagem, a palavra, eu acho que a gente vai conseguindo capilarizar mais essa grande mensagem da doação de órgãos e fazendo com que mais pessoas se conscientizem disso. E só puxando recentemente, a Irlanda agora também é um país... Aí a Bruna, que é da nossa equipe também, a nutricionista da equipe, ela está na Irlanda e ela tirou uma foto no metrô, um cartaz enorme no metrô do governo avisando, a partir do dia tal, todas as pessoas da Irlanda serão doadoras de órgão. Caso você não queira, entre no site, fale sobre a sua vontade, etc. e tal. Legal. Mas avisando que a partir do dia tal... todo mundo vai ser doador, né? E veja, eu sou super a favor da autonomia. Eu acho que se alguém não quiser doar, esse desejo tem que ser respeitado. Mas eu acho que essa decisão de não doar, ela tem que vir como resultado de todo um processo de informação. E acho que a grande questão é que aqui no Brasil, uma boa parte das negativas, elas vêm baseadas em mitos. É cultural. É uma questão de falta de informação. E aí acho que a gente tem que levar a informação para que daí a pessoa decida, sabendo que não vai acontecer nada com o corpo, que o tratamento não vai ser negado, porque se você se declara doador de órgãos, enfim, todos os mitos que alguns a gente já abordou aqui ao longo da temporada, acho que a pessoa sabendo tudo isso, sabendo que vai salvar até 8 vidas. Se a pessoa não quiser doar, esse desejo tem que sim ser respeitado. Mas essa decisão ela tem que ser fruto de uma tomada de decisão consciente baseada no conhecimento. É isso. E aí não tem arrependimentos, né? Nem pelo sim, nem pelo não. Exatamente. Quando você está bem informado, né? Com certeza. Recentemente, as meninas do Imunocast fizeram um episódio com o Dr. Rogério, que faz captação de órgãos de adulto, né? E ele até se emocionou contando sobre a logística. E, assim, é incrível, assim, a logística por trás de tudo. E eu entrei em contato com ele e ele falou assim, eu tô tentando agora começar a contar quantas pessoas, a partir do momento que a família diz sim, até o coração chegar no receptor, quantas pessoas estão envolvidas. Eu vou fazer esse cálculo. Porque é uma galera, né? Não é só a equipe de saúde, né? Tem toda a logística de transporte, né? Então, acho que vai ser um dado bem legal da gente ter. E você sabe que eu já tive a oportunidade de ir em algumas captações. E é muito interessante você conversar com as pessoas que estão do outro lado, os profissionais de saúde que cuidam do doador. Porque eles falam, nossa, é muito legal saber quem... Assim, lógico, a gente tem todo o sigilo e tudo mais, mas é muito legal ver vocês aqui, a equipe da captação, porque a gente entende que vai salvar uma vida. E isso ressignifica o sofrimento do profissional de saúde que está cuidando do doador. Porque ninguém quer ver ninguém morrer. E é uma parte muito sofrida quem cuida do doador. Até o transporte, isso eu acho muito legal também. Quem dirige a ambulância, o helicóptero, mas você conversa, a pessoa fala, né? Fica muito emocionada e fala, eu estou muito feliz de estar aqui e tal. Quem para o trânsito para passar, né? Ver a parte aérea, tudo. É muita gente envolvida, né? Para salvar uma vida. Muita gente. É lindo de Até ver 8 mesmo. vidas. Até 8. É isso. E uma tia me perguntou, mudando um pouco de assunto, assim, que ela quer muito ajudar. Ela é tia de um cardiopata, mas ela quer saber como que a rede de apoio pode ajudar sem ser invasiva.
né? Sem parecer que tá invadindo ali o espaço. Posso responder? Eu ia falar isso. Eu acho que essa é uma pergunta que eu não tenho lugar de fala. Esse lugar de fala é seu. Com certeza. Bom, eu acho que assim, eu sou uma pessoa meio um pouco centralizadora. Então, assim, todos os cuidados do Pedro eu centralizei, sim, em mim. Então, eu acho que se alguém de fora quisesse vir, assim, eu acho que não ia deixar. Então, eu acho que uma forma de ajudar, eu acho que é comendo pelas beiradas. Talvez ajudando em outras coisas que não seja especificamente ali da cardiopatia. E pensando, né, sei lá... ir na sua casa para brincar, para distrair a criança. Acho que isso super ajuda. Na maternidade em geral, né? Mas pensando especificamente na cardiopatia, o que eu penso, assim... Talvez comigo, que não dava tanta essa abertura, eu acho que chegar junto, assim, e falar assim, posso ir com você na consulta? Né? Posso te fazer companhia? Ia falar assim, ia ser super legal. Você está preparando o remédio do Pedro? Posso ver? Como que é? Mostrar curiosidade, assim, mas serve para que esse remédio? E comendo pelas beiradas e perguntando. Eu acho que se eu tivesse alguém... Porque minha família mora muito longe, a gente não tinha esse contato, assim, tão próximo, né? Mas se eles estivessem ali perto e fossem fazendo assim, talvez eu ia, aos poucos, delegando o controle, né, ali e tendo uma pessoa que efetivamente conseguiria me ajudar em tudo, né? Então, acho que é isso. Acho que comendo pelas beiradas vai dar certo. Eu penso que... Eu não sou médica cardiopata, mas eu já tive pessoas doentes na minha família. Eu penso que não existe um chapéu que caiba na cabeça de todo mundo. E aí é muito difícil você assumir o que é o bom para o outro. Qual que é o chapéu que vai caber na cabeça do outro. E só quem sabe dizer é o outro. Então tem que perguntar, na minha opinião, sabe? Perguntar. Eu soube que está doente... O que eu posso fazer para te ajudar? Eu tô aqui. Sim. É sobre estar do lado. Por quê? Porque para algumas pessoas, a melhor forma vai ser... eu preciso que alguém venha aqui algum dia e dê todos os remédios. Para algumas pessoas vai ser... Só pergunta para mim qual é o remédio, porque eu quero dar todos os remédios. E a gente não tem como adivinhar. Sim. A gente tem que perguntar. E às vezes essa ajuda também... Às vezes ela não vem diretamente... para a criança, mas ela vem justamente para a família que está cuidando como cuidador principal, né? Então, às vezes vai ser aquele parente que pergunta para você se pode te mandar, posso te mandar um iFood que eu vou comprar hoje, eu te mando um negócio para jantar gostoso no hospital, ainda mais depois de uma internação prolongada, né? Você não quer esse final de semana ir no cinema e eu fico umas horinhas com ele aí no hospital? Às vezes é a pessoa ativamente perguntar e entender para o cuidador principal o que naquele momento vai ser importante. Sim. Às vezes não é cuidar diretamente do paciente, mas é justamente cuidar de quem está cuidando, né? Que vocês também precisam de... Quem cuida também precisa de cuidado, né? Sim, é verdade. Você sabe que uns meses atrás uma técnica de enfermagem do outro hospital que o Pedro estava me mandou mensagem e falou: Ju, você não quer ir jantar com seu marido? Eu fico com o Pedro. Eu falei, quer saber? Vou aceitar, vai dar tudo certo. E aí, nossa, e foi muito bom, sabe? Então, às vezes é um negocinho que... Às vezes a gente fica até sem jeito de pedir para alguém, né? E aí a pessoa se oferece e foi legal. Então, acho que é isso, é perguntar. Sim. Perguntar. Bom, agora que a gente já passou as dúvidas, vamos para a parte legal. Mas antes do segundo bloco, que é os bastidores, a gente vai ouvir o Minuto Legal, que é o nosso quadro jurídico em parceria com o escritório Vilhena Silva Advogados. Minuto Legal no ar e hoje com a especialista em Direito à Saúde, Estela Tolesani, que responderá dúvidas frequentes dos consumidores de plano de saúde. Vamos à primeira delas. Meu plano de saúde aumentou demais a mensalidade. Como saber se está correto, doutora Estela? Olá, pessoal. Bom, é importante fazer um levantamento dos valores efetivamente pagos, comparar os percentuais com os índices da ANS, que é a agência regulamentadora. Normalmente, os reajustes anuais e de idade podem estar errados. É melhor trocar de plano ou fazer downgrade? Não é necessário trocar de plano, mesmo porque a gente acredita que os planos mais antigos são mais benéficos. É necessário, sim, brigar, entrar com uma ação judicial. O downgrade ele não deixa de ser uma opção, mas no downgrade a rede credenciada acaba sendo prejudicada. Hospitais, clínicas e laboratórios são retirados do plano. Vamos a uma terceira pergunta que sempre chega também para os consumidores. A pergunta é a seguinte:
Como escolher melhor o plano de saúde? Bom, essa pergunta ela é muito pessoal, porque os valores apresentados atualmente no mercado estão elevados, então depende das condições financeiras de cada um e da rede credenciada que ele busca. E posso mudar de categoria ou de plano para obter um tratamento melhor? Pode sim. De categoria, normalmente é necessário esperar o mês de aniversário do contrato para você fazer essa movimentação e mudar de plano a qualquer momento. Inclusive, importante ressaltar que as pessoas que estão em tratamento médico, que possuem algum diagnóstico, precisam buscar a portabilidade de carências. Dessa forma, ela entrará no novo plano sem carência alguma. Meu plano de saúde pode ser cancelado a qualquer momento pela operadora de saúde e o que fazer se isso acontecer? Essa previsão existe nos planos empresariais, não nos individuais. A operadora ela pode enviar um comunicado prévio de 60 dias e não há necessidade de justificativa. Para resolver esse problema, somente com ação judicial. Ter uma ação judicial pode comprometer o meu tratamento? De forma alguma. Uma ação judicial ela visa impugnar um direito que o consumidor entende que foi violado. É um assunto, portanto, específico e as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas. Doutora Estela, muito obrigada pelos esclarecimentos prestados e até a próxima. Até a próxima. Bom, agora que a gente já tirou algumas dúvidas dessas famílias que estão nessa jornada da criança cardiopata e trouxeram as dúvidas pelo Instagram, bora relaxar um pouquinho? Bora. E ouvir Bora. algumas revelações? É isso, né? Que entre plantões, cirurgias, cansaço ali do acompanhante, a gente vive muita coisa que não está escrito no prontuário, né? Não, nem nos livros. Nem nos livros. Nos É livros. isso. Então tá, vamos começar do princípio aí. Por que vocês decidiram ser médicas e por que se apaixonaram pela cardiopediatria? Eu vou falar brincando, mas eu tenho... Quando era criança, eu falava que eu queria ser médica, porque eu tenho uma tia médica e eu ficava vendo ela indo e voltando de congresso, e eu falava, eu quero ser médica para poder viajar o mundo Pra inteiro viajar. igual a ela, uma viagem. Iludida. Iludida. Mas com o tempo eu fui entendendo que eu sempre gostei muito de gente, eu sempre gostei de lidar com pessoas. Eu era sempre aquela criança que não ficava quieta, falava com todo mundo, desde a pessoa que via entrando num lugar, ficava brincando com todos os primos. Então eu percebia que eu tinha um perfil assim de gostar de ficar com gente. E eu sempre achei, qualquer área da saúde eu sempre achei legal. E eu acho que pelo exemplo que eu tinha em casa de uma tia que é pediatra, inclusive, eu fui entendendo que eu gostava muito desse mundo, eu gostava muito disso. E aí eu resolvi ser médica por causa disso. Por acaso também quis pediatria, mas eu entrei na faculdade, eu não falava que eu ia ser pediatra. Inclusive, eu não falava, não, imagina, não quero ser pediatra, não quero. E aí depois eu fui vendo que não tem como, porque é a coisa mais legal que tem. É muito ser legal. pediatra, é muito mais legal do que todo o resto. É muito legal. Então, em qual não outra tem profissão como. que você brinca com o seu paciente, né? Exato. Quem que eu vou levar pra assistir balé pra tomar café? Não vou. Então, assim. É, muito legal. Bom, eu tenho uma história meio curiosa. É bastidor, bem bastidor. Eu Da fiz Carol é mais legal. engenharia. Vou abrir a verdade aqui. Eu sempre fui muito boa de exatas. Física, química, matemática. Meu pai é engenheiro. Eu saí do colegial. Eu só prestei poli. Engenharia na USP, né? E aí eu passei com 17 anos e fui fazer engenharia toda feliz e contente. Fiz 3 anos de engenharia. Uau, 3 anos. E daí, quando eu comecei a projetar aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida, aí foi meio parecido com a fala da Isa. Eu falei, eu acho que eu gosto mais de um contato, assim, com as pessoas, né? E aí que é a parte mais curiosa da história. E aí meu pai era engenheiro, ele falava assim, não, tenta ver se dentro da engenharia você não acha alguma coisa. Daí eu falei, de repente, não sei, bioengenharia, né? Daí eu entrei lá nas disciplinas optativas da USP e eu achei uma disciplina optativa lá no INCOR. E aí eu fui fazer uma disciplina de bioengenharia lá no subsolo do INCOR, no 3º ano da Poli. E daí lá pelo meio da disciplina eu falei, não, eu acho que o que eu quero é ser médica. Acho que eu não quero mais ser engenheira. Aí foi uma crise lá em casa, meu pai não ficou muito feliz com a ideia de eu mudar de profissão, prestes a me formar e sair da asa dele.
Mas fui, mudei e não me vejo fazendo Não se outra arrepende, coisa. né? Não, nem um pouco. E assim, E é por isso que você gosta de coração artificial, então, né? Que você uniu a engenharia com a medicina. é muito legal. É muito legal. E né? é o que a Isa falou, eu não faria. E não é nem só dentro da pediatria, eu não faria outra especialidade, porque eu acho que a cardiologia ela é muito legal, porque primeiro que ela permite uma gama muito grande de atuações, então tem desde o consultório até a criança grave dentro da UTI. E esse contato, né, com a família, com o cuidado do doente crítico, que é algo que eu gosto bastante. Então, ela integra muitas coisas das quais eu gosto. Então, eu não faria outra coisa. Eu sou muito feliz sendo cardiopediatra. E vocês têm algum caso marcante, assim? Um caso que aconteceu que marcou muito a história de vocês querem compartilhar? Vários. Mas um que você lembra, assim, que marcou. Eu tenho um caso que me marcou muito em termos de conexão, assim, sabe? Que é um menino que estava esperando o transplante. Ele chegou super, super, super grave. Um menino de 5 anos. Assim, morrendo mesmo, entubado, com muitas drogas, tal. A gente conseguiu aos pouquinhos ir controlando, estubou, tal. E aí ele estava lá esperando o coração, estubado na UTI com milrinone. E aí no dia que chegou o coração, a mãe falou: doutor, eu não sei se eu quero transplantar, eu tô com medo de mandar ele pro centro cirúrgico, porque ele tá falando que ele tá com medo. E eu tô com medo de mandar e ele morrer. E eu nunca vou me perdoar por isso. E aí é aquele momento que você fala assim, né? Falando, e não tem no livro, né? No livro não tem Não esse tem, daí, né? E aí, você faz o E quê? aí, o que você faz, né? E aí a gente... E era uma mãe com quem eu tinha uma boa relação, uma boa conexão. E aí a gente foi conversando e tudo mais. E ela foi se acalmando. E aí o menino foi para a cirurgia. E me marcou muito, não só por todo esse processo, mas porque daí eu lembro que enquanto o menino estava no centro cirúrgico, eu só pensava assim, gente, esse transplante precisa dar certo. Esse precisa dar Não que a certo, gente não torça para todos, mas né? esse em especial me deixou muito angustiada. Porque eu Sim. falei, nossa senhora. Será que o menino teve uma premonição, né? Não pensar nisso, né? Sei lá, né? Tenso. Deu certo, Mas ele tá deu tudo ótimo, certo, tá bem né? em Graças casa, a Deus. lindo, maravilhoso. E você lembra de algum? Não, também. vários, Vários, muitos. Mas tem um paciente que eu ainda era residente quando eu cuidei. E eu também tive uma conexão muito forte com a família, com a mãe, com ele, inclusive. E ele ficou muito grave em vários momentos, assim, da internação. E eu lembro que em vários momentos também, aquela coisa meio desacreditada, o pessoal, né, fica aquela coisa meio falando de canto, assim, oh, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? E eu lembro que a mãe confiava muito em mim, uma pobre, coitada de uma residente, mas ela confiava muito em mim, e ela sempre, quando precisava ter uma conversa difícil, ela pedia para me chamar, para eu estar junto, para eu conversar com ela, para eu contar para ela as coisas, mesmo eu sendo residente. E eu lembro que eu fui percebendo o quanto uma conversa, assim, um acolhimento poderia mudar a internação, poderia mudar essa jornada dentro de uma internação hospitalar, né? Dentro de uma UTI, para uma família e também para o paciente, né? Porque era um menino já mais velho e tudo. E, enfim, no fim deu tudo certo, ele está em casa. É uma família que eu tenho contato até hoje, eu sou apaixonada por eles e a gente se gosta muito, mas acho que pelo fato de eu estar na minha formação ainda dentro da cardiologia, me marcou e me deu mais certeza do que eu queria, do que eu gostava de fazer e do que eu queria fazer, porque é isso, a cardiologia, ela consegue englobar várias especialidades dentro dela. Você precisa ir se capacitando de várias outras coisas e não só conhecer o coração, sabe? E aí eu tive a dimensão disso. Foi um paciente que me marcou muito, assim, para ter uma dimensão maior disso. Vocês sabem que essa questão da conversa foi uma coisa que eu entendi só depois de estar do outro lado. O quanto é importante. Às vezes é uma conversinha qualquer, e aí, tudo bem, né? Bater um papo aleatório, que eu gosto bastante, né? E um cafezinho, né? Que nesses dias um doutor chegou lá e falou, eu trouxe um café pra você. Eu falei, caramba, nossa, um café.
mudou meu dia, né? Então, é realmente é um detalhezinho que, quando a gente tá do outro lado, a gente percebe que faz muita diferença. Eu tenho um caso também marcante que eu vou contar. Não sei se eu já falei aqui, mas sou fisioterapeuta de formação, trabalhei em UTI cardiológica pediátrica lá no começo da carreira. Não atuo mais, mas eu tive um paciente, como eu trabalhei na UTI cardio, tinha lá sempre as criancinhas de hipoplasia, né, de 3 estágios, tudo, então a gente ficava muito tempo com essas famílias lá, porque na época que eu trabalhei, o Glenn não fazia com 4 meses, fazia com 6 meses, então as famílias ficavam mais tempo no hospital. E tinha uma mãe de uma criança que não teve nenhuma intercorrência, nada, fez os 2 estágios, foi tudo bem, mas eu me lembro muito da positividade dela, da alegria dela. E quando eu engravidei do Pedro, que eu descobri o diagnóstico do Pedro, a primeira pessoa que eu lembrei foi ela. Eu falei, bom, eu preciso lembrar dos casos de sucesso. E ela me veio na cabeça. Foi um caso de sucesso e eu lembrava de como ela era, o perfil dela ali na UTI daquela mãe. E aí eu fui atrás no meu falecido Facebook para ver se eu achava ainda Orkut. ela. Eu não era tão velha assim. Isso era no Face. E aí fui atrás porque comecei a pesquisar e achei a mulher. Achei lá, fui lá bater na porta do Facebook dela. Oi, tudo bem? Você lembra de mim? Ela, nossa, claro, lembro super de você. Ela lembrou de mim, a gente começou a conversar. Ela me mandou foto de como tava o menino hoje, super bem, pós-Fontan, né? Acho que ele já... vou entregar a idade. Ele já deve estar hoje com quase 15 anos. E super bem, tudo. E ela que me deu as maiores dicas de UTI, do que eu precisava levar pro Pedro, de enxovalzinho pra UTI, o que era importante, o que não era. Toma cuidado, porque perde meia no hamper. Eu lembro dela me dando essa dica. Compra bastante meia, porque vai perder. Então, foi um caso que marcou tanto lá na época, né, da criança evoluir super bem, porque era uma fase ainda que estava evoluindo as cirurgias, e depois ela me ajudou também, né, na minha jornada de hoje, né? Então, foi muito legal. Legal, essa inversão, né? Um dia você tá aqui, do outro dia você tá lá. Do outro lado. Quem diria, né? E já vivenciaram algum milagre que a medicina não explicou? Não sei se a medicina não explicou, assim, mas que a gente, no dia, assim, a gente ficou muito, muito emocionado. Que era um menino também que estava muito, muito grave. E um paciente que a gente já estava conversando com a família. Ele estava esperando um transplante de coração. E, infelizmente, a gente sabe que num cenário do SUS a gente não consegue ter assistência circulatória. Então, era um paciente que estava só em cuidados clínicos ali, muito otimizados. A gente estava realmente fazendo o máximo que a gente podia, mas a gente sabia que dali a gente não ia conseguir passar. Avançar. E a gente já estava começando a conversar com a família, que infelizmente ele teria pouquíssimas horas, provavelmente, de vida. A gente estava no meio da visita e aí eu recebi a ligação, toco o telefone, prepara, manda entrar em jejum, não sei se já tá, né, mas deixa tudo preparado, começa a medicação, etc e tal. Estamos indo captar o órgão. Até me arrepia de lembrar que a hora que eu desliguei o telefone, os residentes todos olhando para mim, que foi? E a hora que eu falei, todo mundo que estava em volta começou a chorar. Não tem Todo como. mundo começou a chorar muito. A gente falou, cara... É milagre. É milagre. Só faltava isso. E deu tudo certo. O menino tá ótimo. Mas foi muito, muito emocionante, assim. 5 minutos antes, a gente estava tendo uma conversa super complexa com a família. Que realmente só um milagre ia conseguir tirar ele daquela situação. E o milagre veio. E aconteceu. Então, foi muito marcante, assim. Para todo mundo que estava lá, foi muito marcante. Acho que o transplante, para mim, ele é o suprassumo do milagre. Principalmente nos pequenininhos. É um milagre, né? Porque são muitas coisas que precisam estar alinhadas. E acho que a gente já viu, infelizmente, muitas crianças que a gente achava que iam viver morrerem. Mas o transplante permite àquela criança que a gente enxerga a morte muito de frente viver. E isso é muito emocionante. Isso para mim é um milagre. É verdade. Alguma criança já fez vocês chorarem
ou de emoção, ou de preocupação. Vocês já choraram na UTI? Hoje? Então, você tá falando de... Só hoje eu já chorei 2 vezes. Uma por uma alta. Acho que a alta é o momento que eu sempre choro. Sempre. E hoje Muito. a gente teve a felicidade de dar uma alta para uma criança que estava internada há mais de 1 ano. Uma história muito especial. Então, já chorei. De preocupação também, já chorei. A gente é ser humano, a gente se emociona. Lógico que a emoção não pode tomar a nossa razão no momento que a criança precisa da gente. Uhum. Mas eu sou chorona, eu choro Porque quase ainda todo tem dia. aquele mito, né, do médico ser aquele ser Ser frio, frio, né? Frio, só calculista e, né, e tá ali só para fazer o trabalho e ponto final, né? Mas e Isso aí? é A emoção difícil. já te pegou? É difícil porque, ainda mais a gente que trabalha com pediatria, lógico que perder paciente é ruim em qualquer especialidade, lógico. Mas eu ainda acho que perder na pediatria é contranatural, né? Não é o que a gente espera, né? De ter uma pessoa que é mais velha do que a gente, falecendo. Porque perder uma criança na família e a gente como profissional de saúde é muito impactante. E eu já escutei algumas vezes, inclusive de colegas que não são pediatras, que nossa, você deve ter um coração de pedra para fazer o que você faz, né? E, na verdade, a gente é bem coração de manteiga, assim. A gente chora bastante. Mas é isso. A hora que tá acontecendo o furacão e o tsunami, a gente tá 100% Racional centrada ali, ó. Pá, tudo que eu preciso fazer. A hora que passa, aí vem... Meu marido sabe muito bem disso. Eu tava pensando exatamente isso. Um Meu momento marido. para eu agradecer meu marido aqui. Meu marido, que meus ouve pais. todos os meus choros quando eu chego em casa. Minha família, todo mundo obrigada, Te que me apoia. dedico esse Porque... episódio. Porque às vezes é isso, assim, tanto chorar, lógico, a gente chora muito de alegria, mas infelizmente a gente também chora muito de tristeza. Às vezes até chora junto com a família, no momento de tristeza, né, de uma notícia muito difícil. Porque é isso, a gente é ser humano, não tem como a gente Não é um personagem sentir, ali, né? Exato, São pessoas, exato. Lógico, a gente tem uma profissão que demanda da gente muita resiliência. Então, a gente, às vezes, passa por esse tufão, esse tsunami de emoções, mas a gente entende que ainda faltam 4 horas para o plantão acabar e tem mais 10 crianças precisando de mim lá dentro. Então, eu preciso me recompor, eu preciso respirar fundo e tomar uma água, lavar o rosto, e eu preciso voltar para o foco. Lógico, fica aquela coisinha ali no fundo, relembrando, mas eu preciso voltar para um racional que eu preciso ter para terminar o plantão. Aí depois que acaba o plantão, aí a gente cada um lida do seu jeito com a sua terapeuta. E você sabe que me lembrou de um caso de uma família muito querida que a criança internava muitas vezes, uma criança neuropata. E ela acabou, numa das internações, falecendo. E eu lembro, me marcou muito a avó da criança, que ela veio abraçar todo mundo na UTI e falar que ela sentia muito por nós, porque para eles estava acontecendo ali, aquele momento, uma criança. Só que para a gente fazia parte da rotina. E ela sentia muito por nós, por isso. Eu falei, cara, aquilo me quebrou em vários pedaços. Eu falei, gente, como pode? Que ser humano evoluído, né? De ter esse olhar. Porque realmente, né? Infelizmente, faz parte do plantão ali também a perda, né? E é difícil passar por isso em todos os níveis, né? Não, é muito difícil. É muito difícil. E eu falo assim, a maioria da população nunca vai ver uma criança morrer, ainda bem. Ainda bem. Né? E a gente, infelizmente, já viu inúmeras crianças morrerem. Isso é muito pesado. Mas eu costumo dizer que a nossa profissão, a nossa especialidade, na verdade, ela tem altos muito altos e baixos muito baixos. Então, o dia que você dá alta para uma criança que está internada há mais de 1 ano, que esperou não sei quantos meses na fila de um transplante, e ela está indo para casa bem, no braço da mãe, para ver a irmã, isso é um alto muito alto. Isso dá uma sensação de potência muito grande para a gente. E é isso que faz a gente conseguir sobreviver aos baixos muito baixos, né? É isso. E vocês já pagaram algum mico no plantão, no hospital? Hoje? Cara, mico é um negócio muito do interno, né? Assim, eu fico pensando.
quando eu era... Não era nem interna, eu era aluna ainda. Primeira vez que eu fui entrar no centro cirúrgico, né? Pra quem nunca entrou, então, você vai no centro cirúrgico, você tem a roupinha do centro cirúrgico, aí tem a touca, a máscara e tem o propé, que é um negócio, sei lá como você chama aqui. De pôr no pé. De pôr no pé. Parece uma touquinha de pé. Parece uma Touca de touquinha, pé. só que você põe no pé pra proteger o tênis e tal. E eu não sabia que era pra proteger o tênis. Aí eu tirei meu tênis, deixei no armário, botei o propé, entrei descalça no centro cirúrgico. Essa foi boa. Acho que configura um bonitinho. mico, né? Acho que configura um mico. Daí ainda bem que eu encontrei uma enfermeira logo de cara, assim, que foi boazinha comigo. Falou assim, viu, não é assim aqui. Aqui. Aqui nesse Não serviço, sei de a gente onde não você trabalha. Mas aqui não é assim. Aqui não. Então, você não pôs o propé na cabeça? É, também podia ser. Putz, um mico que agora, depois de uns anos sendo pediatra, eu já não caio mais nesse mico. Peço desculpa para todas as mães que eu já, ou pais que eu já paguei esse mico. Mas, às vezes, tem alguns pais que são mais velhos. Às vezes é uma tia que está lá junto. E aí, ao invés de perguntar, olá, bom dia, o que você é do fulano? Você solta um como Você você só tá presume. desligado e você só presume que a pessoa é. E aí eu já paguei esse mico mais de uma vez nesse dia, principalmente quando eu era assim, recém-formada, tinha acabado de entrar na pediatria, que aí você solta aquele oi, você é avó? Às vezes você já pergunta direto, ou fala assim, oi, avó. E aí fica aquele climão horroroso. Sua E aí eu mãe, tenho é. vontade de me enfiar num buraco e nunca mais sair de lá. Peço desculpa para todos os familiares que eu já fiz isso, que eu já paguei esse também mico. esse várias vezes. E aí eu já aprendi a aí lição. que a gente aprende. Que você sempre pergunta quem você é da criança. É Nunca assim que a gente presume. Eu aprende. já passei por um que era um moço muito, muito novinho. Não era nem maior de idade. E tinha um homem com ele que claramente era muito mais velho. E eu perguntei se ele era tio, porque eu vi que não tinha o mesmo sobrenomes, né? Amigo. E aí ele falou, não, nós somos namorados. E aí eu lembro que eu fiquei também sem graça. Falei, desculpa, é que eu... Mas pela idade, eu falei, então pela idade... Eu também mas passei por um muito... desse. Eram, assim, mais de 30 anos de diferença. E eu não parti do princípio que poderiam ser namorados. Aí eu também paguei esse miquinho, assim. Mas pedi desculpa, ficou tudo bem. Terminamos a consulta dando risada. E alguma criança, vocês atendendo, assim, que fez algo engraçado, que conseguiu quebrar o clima, assim, do momento tenso? Vira e mexe tem um pum na hora errada. Eu ia falar isso agora. Exatamente. Aconteceu semana passada, inclusive, uma criança, a hora que eu fui examinar, fui mexer, não sei o que lá, soltou assim, foi a nona sinfonia, e aí todo mundo começou a gargalhar. E deu uma quebrada no clima. Você sabe que com o Pedro eu já tive uma história de sedação, né? Muito engraçado, porque ele começou só a ficar engraçado, a ver coisas, e a gente sedando ele para passar um catéter, e ele vendo coisas e falando, e ele ficou muito engraçado, e não teve como, todo mundo começou a rir. E tava aquela tensão, tipo, sedar o Pedro não era uma, né, antes do Berlim ainda, não era uma missão confortável para toda a equipe, todo mundo estava tenso, e no que ele começou, ele ia fazer as piadas lá, alucinando antes de sedar, e aí quebrou todo o clima e foi bom. Você sabe que eu tive uma paciente, eu era R1, assim, da cardio, e era uma menina, começo de adolescência na época, e a gente foi sedar para passar um catéter, também uma menina transplantada. E aí também começou, a anestesia entra, né? A verdade sai. Às vezes não é nem só o amor, né? O amor sai. E aí ela falava assim, Carol, você é a melhor pessoa desse mundo! E ela falava assim, tipo, quase Muito cantandinho, assim, enfatizando. sabe? E aí depois eu contei pra ela, a enfermeira também. E daí eu gostei porque ela abraçou a piada, assim, sabe? E aí ela falava assim, minha melhor pessoa do mundo, vem aqui. Ela começou a me chamar assim depois. Isso foi engraçado também. A anestesia é sempre um bom momento para essas tem histórias. momentos engraçados. sempre tem. Eu tenho vários meus que eu não posso nem contar. Eu sempre tenho essa dúvida. A pessoa, a criança, no caso lá, parou, né? Vocês vão lá reanimar. Uhum. Se não fizer nada, morreu, né? Mas se reanima, ela volta, ela vive.
Como é que vocês se sentem? Vocês se sentem, tipo, super-heróis, assim? Como que é essa hora? Voltou da parada. É Deu muito certo. maluco, né, essa hora. Assim, acho que são muitos sentimentos que vêm na hora, assim, que volta, pelo menos eu. Eu acho que você tá tão tenso ali que você quer estabilizar, você quer entender porque parou, você quer fazer com que não pare de novo, você quer proteger o cérebro para não ter uma lesão neurológica e tudo mais. Então, eu ainda tô ali naquele modo cardiointensivista, assim, sabe? Então, acho que essa sensação de potência, ela não vem naquele momento. Mas depois ela vem. Ela vem. Acho que quem falar que não vem Sim, com certeza. tá mentindo, né? Porque é isso, é uma pessoa que estava morta. O coração parou de bater. E aí a gente, como equipe de saúde, conseguiu fazer. Inverter. E um negócio, quer ver um negócio que, para mim, foi uma dos momentos que virou uma chavinha para mim de que eu queria cuidar da criança grave. Foi uma vez que eu estava fazendo sala de parto, eu era R1. E aí nasceu uma criança super deprimida, né, na sala de parto, sem respirar, roxa branca, assim, sem se mexer, parada, né? E aí a gente faz ventilação, né, no neonato, e aí a gente começou a ventilar e foi muito, assim, impressionante, porque antes da criança chorar, antes do coração voltar a bater, a criança começou a ficar rosa, tipo de roxa, foi assim, visível, sabe? Da cabeça aos pés ela começou a ficar rosa. Muito lindo isso. E aí depois ela chorou e ficou tudo bem e tal. E aí esse dia eu fui para casa falando, nossa, a minha profissão ela é bem legal. Sim. O momento da parada é isso que a Carol falou. A hora que volta, você ainda tá naquele modo Operante, né? muito assim, eu preciso pensar, o cérebro a milhão. E a hora que isso passa, assim, que passa aquela adrenalina, às vezes que você, quando você para pra prestar atenção, você tá até com um pouco de tremor, assim, tá tremendo um pouquinho a mão, você tá falando com a voz meio trêmula, porque é uma descarga de adrenalina surreal. Mas depois vem essa sensação de potência de, nossa senhora, conseguimos... Que é um alto muito alto. Que é um alto alto muito muito alto, é alto, um alto muito alto, a hora que a criança volta e aí você garante que ficou tudo bem, que ela tá estável e que ela... né, você conseguiu reverter aquilo de uma forma segura, né? Uhum. Aí, realmente, a hora aquela criança que para e que depois você vê ela indo embora para casa de alta, são esses momentos que são os altos, muito, muito altos da nossa profissão, que é o que vai enchendo o tanque pra gente continuar rodando, né? É isso que enche o tanque pra gente continuar. Isso. Muito legal. Eu acho muito bom a gente ver esse outro lado do médico, assim, eu sempre falo, para desmistificar mesmo e mostrar que existe pessoas, né, que tem ali um ser humano que tá empenhado, né, muito empenhado em resolver aquilo, em salvar a vida, né. É claro que nem em todos os casos vocês vão conseguir reverter, mas o impulso é sempre de resolver aquilo e de dar... O objetivo é sempre o mesmo, né? Dos pais, é dar alta, né? Sim. Acho que é o ponto mais alto ali que de a quem gente trabalha mais no quer. hospital. O dia o foco é na alta, né? Sempre. Tem 2 momentos que eu sempre choro. Um é na alta, eu sempre choro quando eu dou alta. E o outro é quando chega um coração. Eu acho que isso quando... É um outro momento que o médico deve se sentir um super-herói, porque a hora que o cirurgião coloca lá aquele coração, eu fico pensando, gente, friamente pensando, é muito louco você pensar que você tirou o coração de alguém e aquele coração tá parado ali por 4 horas numa maletinha. Aí você chega, coloca lá no corpo de outra pessoa e aquele negócio volta a bater. Naquele momento que volta a bater, cara, o cirurgião deve estar passando a coisa. Eu sou muito foda. Né? Não é possível que ele não pensa isso. Porque Olha, ele deve pensar isso em lindo. vários momentos, tá? Porque ele é cirurgião. Desculpa aí, cirurgião. Desculpa, amigos cirurgiões. Esse é um podcast clínico. Mas a gente sabe que é assim. Mas E se vocês pudessem deixar alguma mensagem agora para os pais que estão passando por esse momento de internação prolongada, de diagnósticos desafiadores dentro do hospital, o que vocês diriam aí, pensando no mundo das cardiopatias? Eu acho que eu diria que são momentos muito difíceis, mas toda a equipe, absolutamente todo mundo que está indo lá trabalhar, desde do chefe da UTI, do chefe do hospital até a faxineira, tá todo mundo indo lá para garantir que você esteja confortável, que você tenha o melhor tratamento possível, para que você tenha a melhor vida possível saindo dali também.
E que todo mundo é uma grande equipe. Não tem ninguém contra ninguém lá dentro, sabe? Eu acho que talvez enxergar dessa forma essa jornada da internação seja algo que vai trazer um pouco mais de conforto para o coração dos pais também. Entender que o técnico de enfermagem quer cuidar muito bem da sua criança. Ele está lá, ele está tentando fazer o melhor que ele pode. Lógico que a gente vai capacitar todo mundo para realmente dar o melhor possível, mas está todo mundo ali realmente querendo fazer o melhor, né? E a equipe de saúde envolve não só quem está do lado de fora do quarto, mas também vocês, pais. Vocês fazem parte da equipe de saúde para o cuidado da criança. Então, está todo mundo junto. A gente está junto nessa, de mãos dadas, junto com vocês. E acho que a gente está junto em vários sentidos, né? A gente está junto desde o começo, e o começo eu digo que ninguém queria que vocês estivessem aqui. Sim. Né? A gente não queria, a gente sente muito, a gente tem certeza que vocês não queriam estar aqui, mas isso é algo que a gente não pode mudar. O diagnóstico a gente não pode mudar, mas o que a gente vai fazer com isso, a relação que a gente vai construir e como isso vai impactar no cuidado, isso é algo sobre o qual a gente tem potência. Então, essa parceria ela é muito importante. E acho que a base da parceria ela é a comunicação. Então, esteja junto da equipe, tire suas dúvidas, pergunte, não tenha medo de perguntar. Nosso papel como equipe de saúde é fazer com que a família, os cuidadores estejam cientes, saibam tudo, entendam o que está acontecendo. Porque algumas dúvidas nós, profissionais de saúde, também vamos ter, mas o que importa é a gente estar todo mundo na mesma página, porque eu não tenho dúvida de que isso é a melhor maneira de cuidar da sua criança. E que é isso, e que a gente todo dia sai de casa para tentar fazer com que todo mundo esteja um dia mais próximo da alta. E um dia mais próximo de estar em casa. E essa é a missão, como a Isa falou, de todo mundo que está lá, isso eu não tenho dúvida. E eu acho que como família, confiar, né, na equipe que você escolheu, no hospital que você escolheu, que está ali, né, tem que ter essa confiança, conversar. Não entendeu, pergunta de novo. Seja especialista do seu filho, entenda nome e sobrenome do que ele tem, os remédios que ele está tomando, tire suas dúvidas. Vai ter médico que vai torcer o nariz, mas vai no Google, vai no seu chat GPT, pergunta e leva para o seu médico, porque o seu médico vai ser o filtro dessas informações, porque nem sempre tudo que você vê no Google, no chat GPT, vai ser real, vai ser cabível ali para aquela situação. Então, mas a gente gosta de pesquisar, né? Então, pesquisa e leve para o seu médico para ele filtrar aquilo para você e ver o que cabe e o que não cabe. E tenha fé, independente da religião. A gente, em momentos desafiadores, a gente precisa ter algo para se apoiar e para se afirmar. Então, faça as pazes aí com a sua fé, que eu acho que já é meio caminho andado para passar por essas situações desafiadoras. E eu gostaria de agradecer a doutora Isa por participar desse episódio, que foi muito especial. Muito, foi uma delícia, um bate-papo delicioso, adorei. E eu queria agradecer também a todos os profissionais que passaram aqui ao longo desses 12 episódios, todas as mães que enviaram depoimentos, os cardiopatas, tanto criança quanto adulto, que apareceram aqui nos vídeos. Muito obrigada a todos que participaram. Teve muita coisa legal essa temporada, né, Ju? E o nosso muito obrigado especial também à Neurotex, que foi um grande parceiro ao longo dessa temporada, e ao escritório Vilhena Silva de Advocacia, que trouxe pra gente o quadro Minuto Legal. E a gente já tá preparando a segunda temporada, tá no forninho aí, com uma previsão de estrear no começo em janeiro, né? A gente ainda não tem data, mas a gente vai divulgar. Só que o Instagram não vai morrer, então continuem lá seguindo a gente no Instagram. A gente vai estar sempre trazendo conteúdo aí de cardiopatia congênita para ajudar aí a descomplicar o complexo para as mães, que esse é o nosso principal objetivo. Informar e acolher. Informar e acolher, com informação de qualidade. Então, indique para outras mães, se você conhece alguma mãe de cardiopata ou alguma gestante que está iniciando agora. Acho que tem bastante material aqui para elas, acho que vai ser bem válido. E a contribuição de vocês é o que faz esse podcast ser melhor e ter mais sentido. Então, mandem pra gente no inbox dúvidas, perguntas. A gente não vai estar lançando os episódios, mas a gente segue aí ativo para fazer a segunda temporada melhor ainda. Então, o feedback de vocês é muito importante. Se inscreve no canal, acompanha a gente também no YouTube, nas principais plataformas de streaming. E a gente se vê em 2026. A gente se vê ano que vem, na próxima temporada.
É isso Até aí. lá. Até lá, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.